Então, nós vamos entrar em novo trecho para ser comentado. As pessoas fazem perguntas e eu corro para responder. E essa semana eu usei um livro, o meu livro está sendo assim em pedaços, porque eu uso ele há décadas, já desbotou, fez tudo que tinha de direito, mas é a Bíblia. Dentro da Bíblia, toda casa tem que ter. Compre num brechó de livros, compre num sebo do teu bairro, bem antigo, mas entre dentro dessa história da nossa humanidade. Para hoje, nós vamos estudar Elias, a história de Elias está no primeiro e no segundo livro de Reis. Um Reis, dois Reis, é o livro, são livros sobre os reis, e Elias está ali, e perguntam, mas por que esse espírito que foi o nosso entregador das verdades, 37 vidas vindo para entregar, e aqui, a última vida dele foi Oswaldo Polidoro para entregar o Evangelho Eterno. A última tinha sido quando ele foi Kardec, e então precisou colocar o espiritismo para chegar no divinismo. Enfim, mas na hora das comunicações, os espíritos falam: estou feliz de estar aqui com o senhor, profeta Elias. E as pessoas perguntam, mas por que ele no mundo espiritual é mais conhecido por profeta Elias, o nome dele lá? Então, é essa resposta que eu vou explicar para vocês. Conhecer esta vida é fundamental, porque ele, sendo sempre delegado de Deus, é um espírito que se voltou a esta missão de entregar as verdades divinas para nós aqui no planeta. Então, sempre guardião da verdade, guarda essa palavra. Nesta vida de Elias, ele batalhou como nunca para manter o Deus único, porque em termos de política aí nós vamos ver que houve uma queda, e ficou, por causa disso, conhecido no mundo espiritual por ter usado seus dons sem medida desde aquela época a favor da causa da verdade. Quando ele falava, as pessoas falavam, é Deus falando. As pessoas que conviviam e depois que analisam o que ele fez e falava, diziam, sempre comentaram, mas não é uma pessoa falando, isso é o próprio Deus dando ordens. Enfim, vamos então entender o que houve nesta época. Não deixem de ir à Bíblia para ler, porque do capítulo imenso eu trouxe para esses momentinhos só. Não vou ler por vocês. Cada um tem que ir lá e ler e ficar maravilhado por tudo que ele fez. Eu não vou, não dá, não cabe para falar. O uso que ele fez dos dons. Muito bem. Então, Salomão, no ano de 900 e pouco, antes de Cristo, desencarna, e naquela época, então, o reino hebreu se divide em duas partes: o reino do norte, 10 tribos, com capital em Samaria, fica para lá, e o reino de Judá, capital Jerusalém, com 2 tribos ao sul. Com esta divisão, por motivos comerciais, os sírios, que eram os arameus que a gente fala na Bíblia, que a gente lê, estavam começando a se infiltrar na região de Samaria, e o rei de Israel fez uma sólida aliança com os fenícios e selou esta aliança, casando a filha do rei sírio com
ela era muito voluntariosa, vocês não têm noção. O nome dela é Jezabel, vocês já devem ter escutado falar. Com o reino do trono, Oriri, honre, honre. Aí, Jezabel até hoje, se tem uma mulher voluntariosa e encrenqueira, logo apelidam ela, coitadinha, o nome dela milênios depois. Mas então, o pai dela, daquele povo sírio, era sacerdote de uma deusa fenícia e ela cresceu desde a infância no meio dos rituais ao deus Baal e foi completamente cheio de rituais, tudo que o cristianismo não aceita, porque é o segundo mandamento, não farás imagens para adorar, não tem que ter ritual nenhum. Mas ela cresceu no meio daquilo e forçou o marido para esse culto ser oficial, justo no Reino do Norte. E a partir do momento que o rei passa a aceitar tudo isso, os que seguem o Deus único passam a ser perseguidos e os sacerdotes, os videntes, passam a ser assassinados. Um desrespeito tão chocante contra esses costumes israelitas não ia ficar. Não, no povo hebreu não ia ficar sem defesa. E tanto Acabe como Jezabel tiveram que, o rei e a filha, tiveram que enfrentar Elias. Ele é conhecido como Elias o Tisbita, porque ele nasceu em Tesma. Tesma é uma reunião de montanhas ao sul da Palestina. Muito bem, nessa situação de maior desrespeito pelo Deus único, pela lei, aí no do ano de 900 antes de Cristo, ele se manifesta, Elias já com a voz, sou o portador da voz divina. Era um profeta, eremita, vivia longe do povo, vestindo peles, uma capa branca por cima, na época de frio, e a túnica dele escura. E o nome Elias foi justamente o nome que é Jesus na cruz, falou Eli, Eli, Yama Sabachthani. Ele chamou o guardião dele, Elias. Esse nome significa meu Deus é Yahvé, Deus único. E ele sabia perfeitamente que a tarefa era restaurar tudo que foi colocado para trás. Essa tradição, esse sincretismo, junção de religião, ele veio para ser iconoclasta, e significa derrubador de imagens. Não vou deixar por menos. E um historiador até deixa dito dele, aquilo que ele, o profeta, diz, em vista de sua missão, é o próprio Deus quem diz. Na hora que ele fez o levantamento, é claro e notório. Porque Elias vive numa relação tão íntima com Deus, tão ligado a Deus, vivendo Deus em vida, que a sua missão se tornou a vida mesmo. No livro 1 e no livro 2 do Velho Testamento, Reis 1 e 2, você pode ver que o uso que ele fez dos dons mediúnicos que ele tinha, dá para contar nos dedos vários, tantos, muitos, e produziu sinais e prodígios de quebrar o queixo, de as pessoas ficarem completamente encantadas com tudo aquilo que acontecia. Ele anuncia, por exemplo, uma punição divina, uma grande seca que vai acontecer.
E aí a seca vai dominando, Deus fala, vai morar numa região tal. Aí ele passa pela cabeça lá, não tem comida. E aí os corvos levam pão e carne para ele. Pegam dos lugares onde eles encontram e levam para ele. E a bebida era um rio, uma fonte que tinha ali perto. Mas esse rio também seca, porque é muito forte essa seca. Então, ele é avisado, agora você vai para Sarepta, ali perto, uma região ali perto, uma cidade ali perto, e busque a viúva, uma casa de viúva que nós vamos te levar ali, e peça uma estadia, vá morar ali, que ela vai te acolher. Só que quando ele bate na porta dela, ela fala: eu não posso, faz dias que meu pote de óleo está vazio, eu não tenho como comprar óleo. O pão daquela época era farinha e óleo, e depois fazia aquela massa redonda, punha em cima de pedra quente, aquele pão que a gente conhece. E aí a viúva fala: não tem como, nós vamos morrer de fome todos, então. E ele fala: não vai faltar nem óleo nem farinha. Onde está o pote de óleo? Ela mostra vazio, ele fala: vamos dormir agora, e amanhã ele amanheceu cheio o pote. Ela fala também: meu filho está doente, não temos como. Como é que eu vou receber um a mais se meu filho está passando tão mal, quase desencarnando? Elias vai lá e ressuscita o filho dela. Então ela percebe que sim, não é mentira, que é Deus trabalhando, levando ele até lá, sabendo que poderia contar com ela. Então o rei Acabe, finalmente vencido pela seca, tá demais, eu preciso falar com Elias. E ele manda no Monte Carmelo, lá vão estar 450 sacerdotes de Baal. E ele, o profeta de Deus. E Elias, então, fala: tudo bem, vamos fazer, então, ver quem vence entre nós, seus 450 e eu. Vocês não querem, vocês não gostam de fazer rituais? Vamos matar novilhos, assar numa imensa fogueira, fazer, então, como vocês estão acostumados, uma oferenda. Aí nós vamos chamar o Deus de cada um de nós e vamos invocar com toda a fé, você e os seus 450 e o meu. Aquele Deus que responder é o Deus verdadeiro. Você veja que desde aquela época, já este Espírito que fez todas as entregas de verdade nos vários pontos do planeta, refez a doutrina, sempre teve o domínio do fogo. Quando Moisés, ele até usava um pano por cima da cabeça, porque saíam brilhos do corpo, ele tinha sempre isso. E aí o domínio do fogo aparece mais uma vez, e ele manda fazer duas imensas fogueiras, e ele falava: agora joga água nas duas, encharca. Quer encharcar só a minha? Não tem problema. Encharca a minha, água. Bota muita água na minha fogueira. E ele até falava: mais, molha mais, provocando. E ele fez a invocação, chamando o Deus único: o Deus sou o Senhor teu Deus, não há outro. O fogo que veio do céu devorou aquela fogueira encharcada de água, e imediatamente devorou a lenha, as pedras ficaram incandescentes.
E os profetas de Baal, por causa de não terem conseguido nem acender a fogueira de lenha seca, foram mortos pelo povo. E em seguida a chuva retornou, acabando com a seca imediatamente. Então, sempre amparado com as leis de Deus, ele vai para o Monte Horebe, recebe instruções de como agora ele tem que ungir para ser o rei da Síria e Israel, aquela união que tinha ali, e quem vai ficar no lugar dele é Eliseu. Elias, quando ele sair da carne, ele recebe o aviso: Eliseu vai ser a tua sequência. É uma vida de João Evangelista. Sempre que há alguma coisa para ser continuada, é ele que vem. Muito bem. Josafá, que era o reino do sul, que tinha duas só tribos, concordou em se aliar ao Acabe. Eram inimigos, reino do norte e reino do sul. Mas o que eles tinham em comum era Ramote, uma região na mão dos sírios. Então o Josafá fala para o Acabe: tá bom, vamos nos unir nesta missão. E só que eu quero ouvir os profetas de Deus. E Acabe envia 400 outros profetas de Baal. E mentem, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. Josafá fala: não, eu quero um profeta hebreu. Como eram todos assassinados, tinha sobrado só o Micaías, foi chamado, e ele profetizou anunciando que Acabe morreria assim, 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 que era a profecia que Elias já tinha feito e que foi exatamente como foi avisado. Ele acaba morrendo com uma flecha no ombro, mas ele tinha feito toda uma proteção na roupa para nenhuma flecha pegar o ombro. Na dobra, entre o braço e a proteção do corpo, a flecha entra ali e ele morre. Do jeitinho que está no primeiro livro de Reis, com os cães lambendo seu sangue. Aí ele desencarna, vem o novo rei, que chama Acasias. E o novo rei também vai enfrentar Elias, quando ele manda um batalhão de 50 soldados dele, quero falar com Elias. Vocês são dele, não vou atender. E ele manda vir do céu línguas de fogo, aqueles 50 morrem. Outro batalhão, um tempo depois, a mesma cena, nós queremos trazer a mensagem que o Senhor, nosso rei Acasias, quer falar com o Senhor. Línguas de fogo, matou tudo. Eles resolvem mandar o terceiro batalhão de 50, mas eles chegam na frente do Elias, tipo assim: pelo amor de Deus, nós somos pais de família, poupa a nossa vida, nós não queremos morrer. O senhor vai até lá conversar com o Acasias, ele está doente. Aí ele falou: tá bom. O Elias vai até lá, fala na cara de Acasias: você vai desencarnar. Você e a Jezebel, pelo que fizeram contra Deus. E não deu outra, ele desencarna. Jezabel foi exatamente a cena que ele tinha falado, igualzinho, que seria atacada por cães. Então, ela sempre ficava perto da janela, nunca ela ia para a rua, mas ela começou a gritar com o grande comandante das tropas de Israel. Então, os próprios passantes pegaram ela, jogaram ela na rua, ela foi pisoteada pelos cavalos daquele chefe, e a carne dela foi comida por cães. Exatamente como Elias tinha profetizado. A vida dele vai chegando ao fim,
ele vai caminhando pelas margens do Rio Jordão, já velhinho, muito bem acompanhado por Eliseu. Eliseu, quando o recebeu, aí nada a ver com Elias, o assunto de hoje, mas quando ele recebeu o recado, larga tudo e vá para o lado de Elias, ele largou, pegou tudo que a propriedade ele tinha, gado, fez um churrasco, fez uma imensa refeição e se despediu e ficou do lado de Elias o tempo todo. Aí eles estão passeando na margem do Rio Jordão e Elias bate na água com o seu cajado e com o manto, as águas se separam e os dois passam com o pé enxuto, não vão atravessar nas águas. Com o pé enxuto, conversando, eles atravessam na frente de todo mundo viu. Eles vêm do céu, observam do céu uma carruagem de fogo, cavalos de fogo. E aí chega na frente deles, no meio, Elias sobe nessa carruagem e vai aos céus num turbilhão, e na hora de ir embora ele joga a roupa, o, o, aquele manto que ele costumava usar, fica para Elias, simbolizando. Esta é mais uma das várias vidas que ele não deixou corpo. Moisés não deixou o corpo, Elias não deixou o corpo e outras que não foi anunciado não deixou o corpo. Não houve túmulo. Da mesma forma que Jesus não deixou o corpo, também para deixar simbolizado muita coisa. É uma marca indelével e, por causa disso, pela ânsia gloriosa de que tudo fosse, em nome de Deus, derrubado o que fosse contra, é que ele, o próprio Elias, continuou a partir daquela vida chamado de Elias, apesar de ter tido tantas vidas na sequência, João Batista, enfim, falaremos disso talvez. Defesa, deu a vida e a defesa ao Deus único, ao Senhor teu Deus não há outro. E não farás imagens cumprindo os 10 mandamentos. Foi isso.